Fala galera metal do Brasil, sou Leonardo Ferreira e você está no canal Na Base do Rock. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um som que eu adquiri recentemente. É um GP X8 da Sony. E também eu quero mostrar o meu som que eu já tenho há bastante tempo, que é o som da Toshiba, tá? E vou falar aqui os pontos positivos e negativos de cada um deles, beleza? Então, para começar, eu peço que vocês relevem aí os barulhos externos, tá? Quando você não está gravando, há aquele silêncio absurdamente incrível, né? Não tem nenhum ruído de nada. E quando você vai gravar, sempre tem aí cachorros agitados, né? Os vizinhos barulhentos, gritaria, sempre tem que ter algum barulho externo aí, né? Então, quero que vocês perdoem, relevem aí, tá? E vou dar seguimento aqui ao vídeo. Eu já gravei esse vídeo uma vez, tá? Mas ao subir para a plataforma do YouTube, o meu vídeo, ele teve direitos autorais, tá? Porque eu coloquei a fita cassete, né, aqui no meu som, né, para me mostrar, né, o som que eu estava escutando, a rádio FM, e mostrando aqui, né, tocando o CD. Então deu direitos autorais. É bem complicado, né, galera? Então eu vou falar aqui os pontos negativos desse som que eu comprei, bem baratinho, tá? Mas que eu comprei mais, além de eu ajudar, né, um grande colega aí de trabalho. Ele queria se desfazer de som e tirar lá do quintal dele, né, da área onde estava. E o que eu mais gostei do som da Sony, o GPX8, foi as caixas. Como eu falei para vocês, as caixas de som, né? São duas colunas, são 6 caixas e tem uma potência muito boa, né? De 1200 watts de potência. Então, galera, primeiro ponto negativo do GPX8, tá? Para quem tem esse som, com certeza vai se identificar aqui com os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é os botões que são muito grandes, né? E são em alto relevo, tá? Eles fazem bastante barulho, tá? E sem o controle é impossível você mexer no seu som, né? E fazer aí a utilização, né, dos botões, né, na hora de ligar ou desligar ou de usar, né, o aparelho. Aqui ele tá ligado, ó. Ele está com problema no CD, né? Outro ponto negativo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, galera, aqui, ó, ele tá ligado. Eu vou desligar, ó, só para vocês terem uma ideia. Os botões que eu falei, ó, são muito grandes, né? Em alto relevo, né? Eu acho feio esses botões muito grandes, tá? Então, ó, eu vou tentar desligar, ó. Veja só o barulho que faz. E também ó, desligou. Os botões eles não atendem muito bem. Pronto, ficou standby e desligou. Os botões eles não atendem muito bem, tá? E somente com controle, mas ele não tem controle, né? Tem o controle, mas eu não consegui ele com controle. O original, as caixas dele e o som nunca foi aberto, tá? E simplesmente ele deu esse problema aqui na bandeja do CD, né? Que é a bandeja 3
discos, né? Que é a bandeja carrossel. Tá aqui a marca, ó, do som, né? MHC GPX8. E ele é um som bastante potente, né? Porém, tem aí seus pontos negativos. Eu vou ligar ele agora para vocês verem como é dificultoso, ó. Tá vendo aí, galera? Como é dificultoso, ó. Tá? Esses já são pontos negativos. Outro ponto negativo, além dessa bandeja de 3 CDs, né? Bandeja carrossel, que dá muito problema, né? Além da liga que resseca, né? E que se enfraquece, evita da bandeja, né? Pulsar para dentro e para fora. Fica muito difícil e complicado, tá? Ele está tocando somente AM e FM e o auxiliar, né, para ligar um DVD player. É um dos pontos negativos do GPX8. Segundo ponto negativo, né, ele não tem a parte toca-fitas, né, a parte do deck, né, não tem como você escutar fitas cassete. Né. Terceiro ponto negativo é esses LEDs, né, galera? Esses LEDs que ficam iluminando aí todo o aparelho. Eu não curto muito esses LEDs, né? Tem esses LEDs também sobre os falantes aqui das caixas, né? Ó. Quando está ligada o som, você vê que está desligado. Ó. Os fios aqui, ó, tá? Estão desligados porque eu vou fazer uma limpeza brusca, né, nas caixas. Limpar aqui os falantes, né, que estão bastante empoeirados, né, da caixa com o Twitter, né, e essas caixinhas de subselência. Então os LEDs são uma parte que eu não gosto, que ficam aqui, ó, atrás do slogan da Sony, né, que dá esse clareamento, esse brilho, né, intenso de todas as cores, né, parecendo uma nave de OVNIs, ou então parecendo uma árvore de Natal. Então eu não gosto muito desses LEDs que ficam acendendo enquanto o som está tocando. Outro ponto negativo, quinto ponto negativo, ó, são essas telas, galera. Essas telas, elas vêm em ferro e enferrujam e ficam feias, horríveis. E outra, é muito dificultoso, é complicado para limpar, fazer a limpeza, né? Primeiro que não tem como fazer a remoção dessas telas que são colocadas de fábrica, então você tem que abrir aqui, ó, essa parte, né? Abrir e fazer a remoção dos falantes para poder fazer a limpeza, depois lavar e depois pintar as telas. Aqui no meu caso eu preferia que fosse uma tela de plástico completa, né? Como nas caixas de som da Gradiente, né? E da Toshiba, tem várias caixas com essa parte frontal aqui, ó, as telas, né? As cobertas dos falantes em plástico, o que é muito bom, um ponto positivo aí para marcas da Gradiente e da Toshiba, tá? Então isso é um ponto muito negativo, essas telas, que é muito complicado, cara. Toda vez você tem que pintar, né, se quiser elas novinhas, porque elas ficam feias, ó. Então deixei aqui separadas do som, porque eu vou fazer a limpeza, né? Vou abrir as caixas, elas nunca foram abertas, vai ser abertas pela primeira vez. E ao fazer a remoção eu vou
fazer a limpeza dos falantes e pintar as telinhas, tá? Para ficar tudo normalizado. Galera, um ponto negativo também. Sexto ponto negativo são essas caixas da Sony. A parte caixoal da caixa, a parte de madeira, tá? Como você vê aqui, ó, já está abrindo, né? É tipo aquela madeira papelão que vai se deteriorando, né, com o tempo. E olha que esse som ele nunca foi aberto, né? Aqui, ó, tá? Esse som ele nunca foi aberto, galera. Então, fica feio, ó, quando abre, né? Aqui, ó, olha só, aqui atrás dessa caixinha de pedância, olha só, fica tudo arrebentado, ó. Se você colocar uma fita preta, não vai ficar legal, tá? Aqui eu já cobri com um paninho, ó, porque aqui também tá aberto, ó, tá? E olha que as caixas nunca foi aberta, tá? Mas tá se abrindo aqui, tá? Madeira, né? Vai estralando, vai se desgastando, olha só. Pega umidade demais essas caixas de madeira, tá? Então, como falei para vocês, o corpo da caixa era para ser toda em plástico, tá? Como essas minhas aqui, ó, da Gradiente, como falei para vocês, tá? Sim, a tela é em ferro, mas o corpo da caixa é todo em plástico, ó, todo em plástico. Tá vendo? E eu tenho essa caixa aqui da Sony que eu comprei também recentemente, tá? Não foi o mesmo dono do som, o GPX8, já foi outro dono. Comprei para ajudá-lo, né? E tava bastante sujo aqui, ó. Mas a telinha dele até que não tá muito enferrujada, né? E também nunca foi aberta. Porém, galera, eu deixei somente essa parte de plástico aqui da caixa, né? Tirei, lavei, né? Eu lavei e passei o produto de limpeza, limpei os falantes, limpei o Twitter, ó. Então ficou maravilhoso aqui, ficou bem bonito, sensacional aqui essa limpeza. Essa caixa aqui é bem potente, tá? Que era de outro som da Sony, né? E eu vou mostrar para vocês como que ficou o corpo da caixa quando eu tirei. Aqui tá só aquela parte da frente, tá? Eu vou mostrar a caixa que tá lá no quintal para vocês verem como tem muita umidade. Ainda tem alguns insetos, né, andando por dentro e a caixa está se deteriorando, né? Esse problema aí das caixas da Sony, ponto negativo. Então tá aqui, galera, ó, muita umidade na caixa, olha só, muita umidade na caixa. Tinha alguns insetos aqui ainda rondando, tá? Mas como choveu agora há pouco, então eles sumiram, mas ainda estão aqui, ó. É aquela, né, aquela madeira que se deteriora e fica muito feia a caixa. Então tirei lá a parte da frente, né, e lavei e fiquei só com aquela parte, tá? E olha que ela foi aberta aqui, ó, pela primeira vez, ó. Então você consegue desmanchar facilmente, ó, tá? Esse é um ponto negativo. Olha aí a umidade que tinha dentro da caixa da Sony, galera, tá? Aqui eu usei um facão, então eu abri, né, com cuidado para não danificar os falantes. Aqui, ó, a etiquetazinha da Sony, né, da impedância da caixa acústica, tá? Então não tem nem como deixar essa caixa, né,
no armário ou no quarto, tá? Porque está horrível, galera, é horrível, tá? Então aqui aí tem alguns insetos ainda aqui, né, que andam, né, e sobrevivem dentro dessa madeira aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem um inseto aí, ó. Ó, tá vendo? Então, cara, isso é um dos pontos muito negativo e uma coisa muito chata que acontece na aparelhagem da Sony em relação às caixas, né? Corpo das caixas, tá? Então aqui já tá estragado, nem serve mais, tá? Pra nada mesmo. Então é um aparelho bonito, galera, o GPX8 da Sony. Porém, tem vários pontos negativos. Então eu mostrei vocês aí a parte, né, da caixa, né, o corpo da caixa, onde ficava essa tampa aqui de plástico com os falantes, né. Então tirei aqui, tá só essa parte da frente, tá? Mas eu lavei, fiz uma limpeza brusca, porque o fone é muito bom, né? O alto-falante tem uma potência muito, mas muito incrível mesmo, tá? E eu coloquei ela aqui e eu comprei, tá? Para substituir essa daqui, ó, que é do meu som, né? Do meu som Toshiba, que é as caixinhas da Gradiente, tá? Que eu comprei numa feira livre, mas que são muito boas. Mas como tem esse furo aqui, né? O abafador, o que acontece? Entrou um rato, né? E ele roeu aqui, ó, o pano dos fones, tá? Ele roeu. Ainda bem que ele não roeu o Twitter, tá? O Twitter está ainda perfeito, tá? E é somente essa caixa, então eu vou ter que restaurar. Eu quero restaurar, mas deixar ela mais original possível, do jeito que eu encontrei. Beleza? E aqui, como eu falei pra vocês, ó, da Gradiente e da Toshiba, tem várias caixas que são todas em plástico, ó, tá? Isso é muito bom, cara. Quando você abre, está ainda bem limpo dentro, não tem umidade, não tem nada, tá? Aqui foi somente porque por conta desse buraco entrou um rato aqui, cara. E roeu, né, os panos dos falantes, tá? Somente esse falante. A outra está ainda em perfeito estado. Então eu coloquei essa aqui da Sony, né, de um outro aparelho para substituir, tá? Pois é isso, galera. Eu vou falar aqui para vocês os dois pontos, né, positivos aqui do aparelho da Sony, do GPX8, que os dois pontos positivos para mim dele é apenas a entrada auxiliar, né, que dá para você colocar ligar um aparelho DVD player, e as caixas, né, as caixas de som com os falantes, né, que são potentes, 1200, né, watts de potência dos falantes, né, digo, das 6 caixas da Sony, a potência toda desse som, né, 1200 watts de potência. Então são somente os dois pontos positivos para mim, felizmente, né. O som da Sony, esse som, né, o GPX8 deixa a desejar, viu? Eu vou mostrar agora o meu som, né, o som da Toshiba, tá? Esse meu som aqui da Toshiba, eu já tenho ele há vários e muitos anos, galera. Eu comprei ele de um colecionador de aparelhos de som retrô de Guarulhos, né? Comprei pela internet. Eu comprei ele em 2010, tá? E já tem mais de 14 anos esse som. E até hoje ele nunca me deixou na mão. Ele é um 4 em 1, tá? E ele tem aqui várias funções, ó.
indiferente do som lá da Sony, que eu mostrei agora há pouco, os botões dele, ó, como vocês podem ver, não é em alto relevo, ó, são todos rebaixados, né, e bem pequenos. Mas são vários botões, tem várias funções, é o que eu gosto aqui nesse som, cara. Esse som aqui é o meu xodó, tá? Esse som aqui ele é muito importante na minha vida. E eu vou aqui fechar o aparelho da Sony pra gente continuar lá com o som da Toshiba. É pra vocês verem como dá trabalho, ó. Como está seu controle, ó. Ele não fecha de primeira, ó. É aquele problemão que eu falei pra vocês, ó. Os botões todos estralando, ó, aqui, ó. Desligar, ó. Pronto. Vocês viram que eu apertei umas 3 vezes para ele desligar. Pronto, ó. Deu standby e desligou. Então, cara, até que ele é um aparelho bonito, né? Mas o GPX8 da Sony, além de trazer poucos recursos, né? E essa bandeja carrossel que já estraga o som e dá muito problema e quebra facilmente. Tem apenas duas entradas USB, né? A e B. Entrada para microfone, todos os systems tem, né? Aí tem aqui essa parte, né? E esses botões, né? Bazuca para fazer mixagens, né? DJ Effect, mas ninguém usa isso, né? E é isso, galera. Dois pontos positivos do som da Sony são somente os falantes das caixas e a entrada auxiliar, que inclusive no meu não tem, tá? Que o meu é muito, mas muito antigo, da década de 90, né? 80, 90, e eu vou mostrar agora para vocês, tá? Esse som é todo perfeito, tá? Eu comprei ele de um colecionador de Guarulhos, tá? Ele tem vários sons retrô. A única coisa que não acompanhou quando eu comprei foi as caixas originais, tá? Do som da Toshiba. Ele é um System CM7215CD, tá? Vocês podem ver aí, ó. Ó, pronto. Tá? CM7215CD da Toshiba, tá? Marca japonesa muito, mas muito consagrada, cara. E veio o controle original, tá? Muito bem conservado, o aparelho todo é muito bem conservado, tá? Todas as funções funcionando, tá? Esse controle, vou tirar aqui para vocês, ó, a tampinha, controle, e pega duas pilhas, né? Duas pilhas médias, tá? Aqui duas pilhas amarelinhas. Eu uso esse som diariamente, galera, dia a dia, pós-dia. Quando chego do trabalho, coloco aqui um disco de vinil, coloco na rádio, né? Então vou falar que ele é um 4 em 1. Ele é o toca-disco de vinil, né? Tem aqui, ó, parte do toca-disco, você tá vendo aí, tá? Só eu vou levantar a tampa acrílico porque tem umas coisinhas aqui em cima, né? Tem uns materiais aqui, ó, CD, fita cassete. Toca o disco de vinil, como já mostrei aí, né? Em alguns shorts aí, também alguns vídeos aí no meu canal. Tem toca rádio AM/FM, tá? Muito bom, muito bem equalizado, tá? Limpo e perfeitamente alto, nítido e claro. Tem a parte do deck, tá? Inclusive, quando eu gravei um outro vídeo,
eu mostrei, né, aqui as fitas cassete que eu gravo, ó, de programas da rádio, programas de rock, né, só que deu direitos autorais, né, então tive que deletar o vídeo e fazer um outro sem colocar som, né, felizmente YouTube restringiu aí. É uma pena, né, galera? Eu também não gosto de colocar música de fundo, né, porque ou você fica ligado no conteúdo do vídeo, prestando atenção que você está a, sujeito, né, a se aproveitar do conteúdo, né, ou você presta atenção no som, né, que está rolando som de fundo. Então gosto muito de colocar som de fundo. Todos os meus vídeos eu não coloco, tá? Então, galera, tem o Tex, né? 1 e 2 funciona perfeitamente, tá? Deck 2 funciona perfeitamente, tá? E tem a parte do toca CD, o toca disco, né? O toca CD também funciona perfeitamente. Recentemente, tá? Depois de muitos anos, houve um pequeno probleminha, mas eu dei uma olhada no YouTube e vi que, como a bandeja não queria abrir, era um problema da liga, né? A liga que fica aí sobre as carretilhas, ela estava fraca e estava ressecada. Então eu comprei as liguinhas, né, também pelo Mercado Livre, e daí eu coloquei. Então ele funciona normalmente, tá? O CD, o rádio e o som todo perfeito. Galera, a única coisa indiferente do som da Sony, o GPX8, é que o Toshiba, ele não tem, pelo menos esse, né? Ele não tem a entrada auxiliar, tá? Não tem como você ligar um DVD player, né? Que não tem entrada auxiliar. Em compensação, ele tem as entradas das caixas, né? E é o mais importante, as entradas das caixas funcionando, né? Então eu ainda pretendo conseguir as caixas originais dele, tá? Eu já encontrei, né? E quando eu conseguir eu faço um outro vídeo aqui mostrando, porque ele toca com os dois da Gradiente, né? Duas caixas da Gradiente que eu comprei na Feira Livre. E agora eu substituí uma das caixas da Gradiente, que foi ruído o pano, ó, por essa caixa aqui da Sony, tá? De um outro som da Sony. Está tocando tudo perfeitamente. Essa aqui está perfeita, essa caixa aqui está um som muito bom. Beleza, galera? Então eu vou apenas ligar o som aqui, ó, para vocês verem, tá? Ó, ligou. No painel as letras são azuis, né? E como eu falei para vocês, tanto no controle tem diversas funções, ó, quanto aqui no painel, quanto no som todo aqui, ó, né? Então é bem preciso, né? Os botões, por que que eu gosto? Porque eles não são em alto relevo, eles são baixados, ó, tá? Speed, Turbine, ó, tá? Aqui tem a parte de equalização, né? Ó, para você colocar o estilo, Classic, Pop, Rock, tá? Eu sempre deixo no Rock, né? Que fica aquele gravão bem legal. Tem o Power, liga, desliga. Aqui na parte do deck tem todos os botões, ó, tá? Para você, o Play, tem para gravar, o Rec, né? Tem para retroceder a fita, né? Avançar, né? Voltar, avançar, voltar. Então
tem o pause, play. Cara, são muitas funções, como falei para vocês. E a parte do disco aqui também, ó, tá? Tem a parte de repeat, né? Open, close, né? Stop, clear, play, pause. E, ó, mudar as faixas, né? E tem também o programa, você pode programar também as faixas. Então, som todo completo, sensacional, galera, sensacional. Ó, eu vou só baixar, eu vou colocar em mute, tá? Para não tocar, né? Porque o YouTube não pode colocar som que dá direitos autorais, né? Não sei como é que outros vídeos aí, galera, né? Coloca som aí e não dá direitos autorais, não sei como é que faz. Aí aqui, galera, ó, tem a primeira parte é o fono, depois tem o tuner, que é a rádio FM, depois tem um CD, né? E o último, o tape deck, que é a parte das fitas cassete, tá? Então tá aqui. Esse controle eu não deixo assim, tá? Eu cubro ele com plastiquinho de proteção contra poeiras e umidades, tá? Então é isso. Então esse som aqui, cara, ele é a paixão da minha vida, tá? Ele promove muito bem aqui, tá? Todas as funções, tá? Funcionam perfeitamente. E como eu falei para vocês, eu já tenho ele há vários e vários anos, tá? Gostaria muito que tivesse aqui a parte auxiliar, né? Para mim ligar um DVD player, mas isso eu posso fazer com outro aparelho de som também, tá? Até para economizar, né? A parte aqui do disco, né? Ah, galera, os pontos negativos dele que eu vou falar para vocês é somente isso. Ele não tem entrada auxiliar. E pronto, é somente esse, tá? Todos os pontos são positivos aqui para o som da linha Toshiba, tá? Se é som retrô e ele é o CM7215 CD, vocês podem estar pesquisando aí para ver como é um som excelente, tá? E aqui eu estava escutando, né, o Darkthrone, né, um álbum, o It Because Usal, né, da banda de black metal norueguesa, o Darkthrone, com a dupla Noturno Culto e Fernis, né. E esse álbum traz aqui 7 faixas épicas, né, de puro metal, né, old school, pela Percival Records e a Metal Army. Sensacional aqui, tá? O It Because All do Darkthrone, tá? Um dos penúltimos álbuns, tá? Esse é o 21º álbum do Darkthrone. E aqui então também essas fitas, galera, aqui é uma fita que eu gravo, tá? Eu gravo a programação aqui na rádio, tá? Tem uns programas aqui. Deixa eu colocar o mute aqui. Eu gravo aqui, galera, ó. Eu coloquei aqui, não deu tempo eu apertar o mute e espero que o YouTube não dê restrição aqui, né? Tocou, acho que menos de um segundo aqui.
Aí, aqui galera, é a rádio FM 99,1, a rádio Cidade de Fortaleza. Essa rádio ela cobre vários eventos, né, shows de rock em Fortaleza. Como eu moro na região metropolitana, né, além de você ficar sabendo aí das notícias, né, dos shows que vai rolar, né, tanto shows de rock cearense quanto os shows internacionais, tá? É uma rádio que cobre tudo e tem vários programas de rock aqui na 99,1 Rádio Cidade de Fortaleza, tá? Tem também uma rádio muito boa que é 90,7, que é o Rox, é também uma rádio de Fortaleza, onde eu gravo um programa que traz várias bandas, né, do cenário underground, né, com bandas de rock, metal, independente autoral, né. Então eu gravo, né, a fita cassete, né, coloco o programa, gravo, ó, e daí então eu criei essa capa aqui, ó, Roxé Fortaleza 90,7, cena underground cearense, Roxé, tá? Então eu gravo aqui. Essas fitas você ainda encontra, né, no Mercado Livre ou na Shopee para comprar. Tem também uma fita de limpeza, né, do deck. E é isso, galera. Todos os pontos positivos para o som da Toshiba, tá? Esse som clássico aqui, retrô. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Como falei pra vocês, eu gravei esse vídeo mostrando e ouvindo aqui, tocando a fita cassete, tocando vinil, tocando CD, mas deu direitos autorais, então eu tive que excluir o vídeo, né, que estava lá com direitos autorais e fiz esse outro. Então, com aquele pequeno sonzinho que rolou, né, da rádio, eu espero que não dê restrição aqui no YouTube, né, porque senão é foda. Valeu, galera metal do Brasil. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Na Base do Rock.